A graça e a paz, irmãos, estamos de volta aqui com o podcast Missão 12 e hoje com mais um episódio top aí. O tema de hoje é moralismo ou conversão? Você é convertido ou é convencido? E aí, Luciana, em cima desse tema de hoje, me fala aí, convencidos ou convertidos? Moralismo ou conversão? Pois é, Alex, é algo que é muito real, né? Isso acontece muito no nosso dia a dia. As pessoas que são convencidas, elas têm um senso de moralismo muito grande. E a gente sabe que quando um ser humano ele é muito moralista, ele coloca ele no centro de tudo, na sua autossuficiência, acaba negando a graça divina. Então a gente vê muitos exemplos disso perto da gente. Pessoas que convencem, que até acham que tem a presença de Jesus, externam uma santidade, externam uma política correta em suas atitudes na sociedade, até porque não está envolvido em escândalos, para ele já é o suficiente, porém, a sua mente nem o seu interior é transformado. Entendi. Tema polêmico, né? É um tema polêmico, mas atual, contemporâneo. Sim. É verdade. E a palavra diz, quem é o convertido? O que é ser convertido? A palavra diz, né? No encontro de Nicodemos e Jesus ali, quando Nicodemos fica ali perplexo quando ele diz, para conhecer o reino do céu, né? Para ser salvo, você precisa nascer de novo. Né? Então, convertido nada mais é do que aquele que nasceu de novo. E todo aquele que nasceu de novo, ele se parece cada vez mais com Jesus. Isso. Ele entende cada vez mais de Jesus, ele se torna menos julgador, né? Ele entende o quanto pecador ele é, então ele olha para o seu irmão com um olhar de compaixão, de cuidado e não de julgamento. O moralista já é diferente, né? Ele julga o tempo todo, a palavra é sempre por do lado, né? A repreensão é sempre por do lado, né? Então, eu acho que esse é o moralista, é aquele crente externo, né? Exterior e não interior. O ministério de Jesus, ele tem um encontro com pessoas que eram moralistas, que eram convencidas, aqueles que se convertiam verdadeiramente. E um exemplo que demonstra muito isso é a presença dos fariseus. Né? Eles mantinham uma aparência externa, oravam em público para que as pessoas pudessem ver realmente que eles eram santos, bem colocado, que eles eram aqueles que estavam mais próximos de Deus, que detinham da verdade, da palavra, porém o seu interior não eram transformados, eles eram julgadores, viviam pela lei. A gente vê muitas situações ali, no momento em que eles se reúnem, no momento daquela mulher adúltera ali, que participa ali naquele momento do apedrejamento dela, né? Quando Estevão também aparece ali, pregando, né? Aquela política correta deles, né? Aquela verdade que eles traziam. Julgadores, estavam, né? acima de qualquer coisa, quer dizer, eles viam o defeito dos outros, mas não conseguiam enxergar a viga que estava nos olhos dele. Então, Jesus, ele sabia, ele tinha uma sacada muito legal para poder lidar com esse tipo de pessoas, né? Com aqueles que eram convencidos, aqueles que eram moralistas demais, que apontavam o erro dos outros, e também com aqueles que realmente eram convertidos a ele. É interessante você falar sobre os fariseus, que hoje é até um termo usado dentro da igreja, né? Que é o farisaísmo, né? São os que vivem mais ou menos dessa forma, apontando tudo, né? Cara fechada muitas vezes, demonstrando uma falsa santidade, e que na verdade Deus conhece o pensamento de cada um, né? Conhece nossos pensamentos. Nós enganamos os homens com nossa aparência, com nossa fala, com nossas vestes, mas o nosso interior ele é despido, né? Ele está nu para Deus. Jesus vê tudo, o Espírito Santo sabe, então não adianta. E a verdade é que a igreja está cheia, né, de moralistas, né, e não convertidos. E eu espero que encontrem o caminho da conversão, porque é um perigo você achar que é convertido, como nós falamos, convencido de que é convertido, mas na verdade não é convertido. E você pode observar isso muitas vezes, que há irmãos que infelizmente estão na igreja há anos ali, e você vê que passa ano e ano e nada muda. Ele continua o criador de contenda, ele continua aquele que, em vez de colocar o irmão no ombro e caminhar junto, tentar ajudar, né, no momento de fraqueza de irmão, do pecado não, ele acaba de massacrar, né, ele compartilha muitas vezes o erro, o pecado do irmão com os outros, né, isso demonstra muito
do moralista, né? E não do convertido. Porque o convertido não, ele tem um coração parecido com o de Jesus, de compaixão, sabe que ele é pecador. Isso. E que ele pode cair também a qualquer momento, né? Ele não está isento disso, sabe? E o moralista é terrível dentro da igreja. Né? A verdade é essa, ele fica sempre procurando algo, procurando uma brecha para machucar, para ferir. E entra também aquela passagem da Bíblia, né? Antes de olhar o pequeno cisco no olho do seu irmão, olha a trave no seu. Né? Se analise, em momento nenhum, a Bíblia está dizendo que nós devemos aceitar tudo e achar que tudo é normal. Isso também é um erro. Né? Nós não temos carta branca para pecar. Muita gente usa essa passagem como uma carta branca para errar, né? Um cheque em branco para você assinar e fazer o que quer. Também não é isso. O que a palavra está dizendo ali é que se você quer chamar o seu irmão, né, em particular, e apontar ele, falar, ô irmão, você está apontar o caminho errado que ele está seguindo e explicar a ele, primeiro se analise, né? Porque a igreja também ela é uma instituição santa. Sim. A gente não vive como quer e faz o que quer, porque senão nós deixamos de ser igreja. Ela ainda é sustentada por Cristo, ainda é o baluarte desse mundo. Mas você precisa se analisar. Se eu vou chamar o irmão para repreendê-lo, uma ovelha, alguém que está sobre a minha liderança, né, e falar com ele que ele não está agindo certo, que ele não está agindo segundo a palavra do Senhor, eu preciso analisar a minha vida primeiro, porque eu preciso ter respaldo para aquilo. Né? Eu não posso mostrar um exterior que ele condiz com o que a palavra diz, mas no meu secreto não condiz. Então é isso que a palavra está dizendo, se analise. É bem contraditório, né? O caminho dos convencidos mesmo é um caminho que pode levar à condenação eterna, porque a pessoa que é moralista demais, ela age como se fosse com uma regra de vida imposto para ela, ou seja, eu estou agindo corretamente porque eu vou evitar castigos e eu preciso de recompensas. Pela lei. Tá vendo pela lei. E não é assim que Jesus nos ensina. Por isso que quando Jesus ele se encontra ali com os fariseus, se encontra com os moralistas da época, há um confronto muito grande de ideias. E eles duvidam quem é esse que vem para nos corrigir. Porque, na verdade, Jesus nem iria acusar. Jesus queria, na verdade, ensinar. É por isso que a gente vê assim, os ensinamentos de Jesus através de parábolas, contando histórias educativas para poder mostrar para esse povo que, na verdade, eles precisavam mudar a mente deles, mudar o seu interior. Porque não adianta você ter uma aparência externa de santidade e o seu interior não flui um rio de águas vivas. Ter cura para outras pessoas. A gente vê que muitos fariseus, eles carregavam fardos pesados demais que até eles mesmos eram incapazes de cumprir. Nenhum deles poderia cumprir. Nenhum ser humano. Quando Jesus chega com seus ensinamentos, confronta e deixa eles irados, irritados. Né? Tem aqueles também que reconhecem Jesus e se arrependem. Né? A gente vê aí muitos homens ali das sinagogas, muitos chefes das sinagogas, chefes da lei, que eles reconhecem o senhorio de Jesus, se arrependem e realmente têm um desejo de querer nascer de novo, como foi o caso de Nicodemos que você citou aí. Com certeza. A gente vê que realmente ele estava buscando uma verdade, ele sentiu que havia algo muito maior do que aquilo que ele vivia. Exato. Né? E ele vê que realmente ele precisa. A princípio ele não compreende que nascer de novo era isso. Como pode, eu já adulto, entrar novamente no ventre da minha mãe? Mestre da lei, né? Conhecia tudo da lei. Mas não compreendia ainda, inteligente, né? Fazia parte do sinédrio ali, mas não entendia. Você falou bem, você tocou em condenação e a lei, ela mata. A lei leva à morte. Aquele que vive pela lei já está condenado. Ou ele tem um encontro com Jesus no novo nascimento, ele já está condenado. A lei é condenação, Jesus é salvação. A graça salva, a lei não salva. A lei é um dito de regras que ninguém vai conseguir cumprir. Né? Era assim que eles viviam. E muita gente está vivendo nesse legalismo religioso hoje, sabe? Extremamente julgador, legalista, mas não está fazendo a vontade de Jesus. E convencido de que é um cristão legítimo. E descendo ladeira abaixo para a sua condenação. Né? E quando a salvação, a conversão, ela não tem nada a ver com isso. A conversão, sabe, Luciana, os anos vão se passando e a maturidade da conversão, ela te diminui. Isso. Sabe? No começo da nossa conversão, a gente é muito altivo, a gente está cheio de verdades e
né? Tem aquele fogo todo de muitas coisas, e às vezes você olha, o mundo tá errado e fulano age errado, eu não. Só que ao passar do tempo, a maturidade, a intimidade com Jesus, você se diminui cada vez mais, você se torna menos julgador, você entende que você é tão pequeno quanto o seu irmão que está lá fora. Com a diferença que a graça te alcançou e você teve um novo nascimento. E o novo nascimento, ele te diminui, ele não te exalta, sabe? E o tempo vai trazendo isso, a maturidade vai trazendo isso. E quando você vê alguém que passam anos e anos e você não vê uma mudança, um caráter de humildade, né, de amor, você vê que ali está vivendo pela religião, pela lei, pelo legalismo, moralista. Verdade, convencido, a primeira coisa que ele precisa reconhecer é sua pequenez, né? Ele precisa reconhecer que ele é dependente de Deus. Ele precisa de Jesus, que ele não é autossuficiente. Essa autossuficiência realmente é o que impede a graça de chegar até essa pessoa, né? De chegar até ele, de reconhecer que ele precisa de Jesus para sua salvação. Se fosse assim, a gente não precisaria do sacrifício de Jesus. De forma alguma. Né? Para a gente poder ser salvo. Exato. Até porque a gente não é autossuficiente, a gente precisa dele como a ponte, como aquele que nos leva até o nosso Criador, aquele que veio realmente para redimir os nossos pecados. Então, na verdade, os moralistas, eles não salvam a si mesmos, nem podem salvar ninguém. Claro. Eles precisam compreender isso. Luciana, só quem faz discípulo é quem é discípulo, né? Para você levar uma verdade, você precisa conhecer a verdade. E o moralista, ele não conhece a verdade, ele conhece a sua verdade. É muito parecido com aquele que não conhece a palavra de Deus. Eu já ouvi muito isso, Luciana, sabe? Já ouvi muito isso até de dentro de casa, no passado, né? Eu entendo, né, a ignorância bíblica, quando a gente não conhece a palavra de Deus, isso é muito normal. A pessoa fala, poxa, mas fulano fazia isso, agora se converteu e vai para o céu. Eu não mato, eu não roubo, eu não engano ninguém e eu vou ser condenado. Só que nós vivemos numa sociedade tão degradante que o que é obrigação, o que deveria ser obrigação, se torna mérito. Sabe, Luciana? Ser honesto, ser leal às pessoas, não prejudicar as pessoas, são coisas que deveriam ser padrão de todo ser humano. E não há mérito nenhum nisso. Só que o caminho que a sociedade tomou, o caminho que o ser humano tomou, faz alguém parecer e se sentir especial porque ele não engana ninguém, porque ele paga suas contas, porque ele é um trabalhador, porque ele não rouba, porque ele não faz nada de mal, porque ele não tem vícios. Mas isso deveria ser de todo ser humano. Verdade. Sabe? Isso não muda nada em relação a Deus. E o que Jesus quer mesmo são aqueles que tinham uma vida degradante, sabe? São esses os doentes que Jesus ama ver, a conversão que nós, evangelistas, missionários, pastores, Sim, amamos ver a mudança de vida. É esses que Jesus veio para salvar, sabe? Ele é um especialista em transformar vidas. Então, sim, aquele homem, conheço muitos homens assim, que era um homem na sociedade visto como uma escória, digamos assim, né? Que fazia tudo que não convém ao ser humano, né? E quando ele tem um encontro com Jesus, ele muda totalmente o seu caráter. Ele muda a sua forma de viver, a sua forma de lidar com a sociedade, né? Ele se torna um homem honesto, íntegro, um bom pai de família, um bom marido, um bom filho, sim, um bom irmão. Esse é o poder de Cristo para todo aquele que crê. Então, o moralista, ele é muito parecido com essa pessoa do mundo que ela não tem esse entendimento da palavra. Fala, não, eu nunca fiz nada, eu que estou condenado, e o cara que aprontava toda, né? é verdade. Tudo, e agora eu tenho encontro com Jesus, está salvo, sim. Essa ideia. E sim, a resposta é sim. Esse homem, ele pode ser o pior homem ou mulher que já existiu, e desde o momento que ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, seu passado ficou para trás, não importa. Verdade. Não importa. Os convencidos, eles ainda têm muita... Vive numa prisão, ele se aprisiona a algo que aquilo que eles têm de mais importante, né? Aquilo que eles se asseguram naquilo que mostra para eles um caráter dentro da sociedade, ou na sua profissão, ou no seu status, ou nos seus títulos. Eles acham que aquilo ali, a sua boa fama dentro da sociedade, eles acham que aquilo ali já é o correto, é como eles devem viver
sem princípio nenhum bíblico, sem nenhum ensinamento cristão. A gente vê também ali um exemplo na Bíblia do jovem rico. Quando Jesus se encontra com ele faz uma pergunta a Jesus: mestre, o que eu faço para poder herdar o reino dos céus? Aí Jesus começa a citar algumas atitudes que ele deveria cumprir, algumas atitudes que ele deveria agir. E ele diz: eu faço isso desde muito novo. Porém, aí Jesus coloca um desafio diante dele, né? Para ele poder vender tudo e entregar aqueles que são menosprezados, os mais pobres da sociedade. E naquele momento, ele não tem mais argumento, porque algo estava prendendo ele. Então, ele achava que todas aquelas práticas corretas dele já eram suficientes para ele poder dar o reino dos céus. Tem a ver com isso que eu falei agora, né? Do homem, né? Que ele acha que faz tudo certo, tudo. O que falta, então? Nascer de novo. Falta tudo. Falta tudo. Quando o nosso coração é testado, mas eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu ando certo na sociedade. O que falta para me ser crente? Falta tudo. Verdade. Falta nascer de novo. Falta encontrar Jesus. O coração desse homem realmente estava preso em algo que ele não queria largar. Exato. Né? E o convencido, ele traz bagagens e malas com ele que não precisam ser carregadas mais, né? Então, pesos, é como eu falei aqui no início, os fariseus, eles aplicavam uma lei tão rígida que nem eles mesmos eram capazes de cumprir. Isso. E assim também é hoje na nossa sociedade. Os moralistas, eles colocam pesos e fardos pesados que muitas vezes eles são incapazes de cumprir, mas eles sabem apontar em outras pessoas aquilo que as pessoas também não conseguem cumprir, como eles fazem. Né? Isso já é um ponto de acusação. E até o ponto litúrgico, de religioso, é muito parecido com o fariseu, com os fariseus, né? Porque o moralista, o legalista, geralmente, ele é um cara que ele tem compromisso ali, sabe? Eclesiológico, ele frequenta os cultos, ele frequenta a EBD, muitas vezes ele tem compromisso com horários de culto, com tudo, está envolvido até em ministérios, né? Ele está envolvido com o trabalho da igreja e na mente dele é aquilo ali, sabe? Porque, não, eu sou sim, eu estou aqui, eu faço isso, eu faço obra social, estou envolvido com o trabalho da igreja, eu prego, eu louvo, eu faço o que tiver que fazer, eu trabalho dentro da igreja, mas nada disso quer dizer que você é um convertido. Nada disso, talvez você queira mostrar para você mesmo, provar para você mesmo, através do trabalho, que você é um cristão legítimo, quando na verdade não é. Pois é, se não tiver arrependimento, nem mudança de mente, se nada não tiver crença em Jesus, nada não tem disso como. Adianta, até porque nada disso te leva a Cristo e nada que você faça te levará a Cristo. Nada, nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de ministério. Cristo pode te levar a fazer tudo isso. Uma conversão, ela te leva a se envolver com as coisas da igreja. Isso é certo. O convertido verdadeiro, ele não consegue ficar estático. O convertido, ele tem fogo por servir a Jesus. Ele quer servir a Deus, ele quer estar envolvido com alguma coisa. Isso também é característica de um convertido. Ele quer se envolver. Mas os convencidos também, às vezes, se enganam servindo, né? Tomam o caminho contrário. Eles acham que servindo, eles estão se convencendo que são convertidos, quando na verdade não. O convertido, ele serve, porque ele aprendeu que ele é servo. Ele quer servir, não importa onde. Mas o convencido, ele serve para mostrar que se converteu. Né? São caminhos parecidos, mas totalmente diferentes. Sabe? Então, na igreja a gente observa muito isso. É só você olhar e observar a vida das pessoas que você vai entender. Você acha que todos nós, Luciana, nós temos que parar de vez em quando, sabe? Olhar para dentro de nós, né? Olhar para dentro de nós e perguntar, sabe? Perguntar por que eu faço, por que faço o que faço, né? Sou convertido, quem eu sou em Cristo, sabe? Orar, conversar com Deus. Eu acho que todo homem, toda mulher, ele busca a face do Senhor, ele tem que parar de vez em quando e perguntar, porque ele pode estar se enganando, sabe? Olhar para a sua vida, o que mudou na minha vida, sabe? No último ano, eu costumo fazer muito isso, analisar o que eu melhorei no último ano, no meu temperamento, nos meus pecados, quais lutas eu consegui vencer nesse último ano, quais ainda não consegui, quais são mais duras, quais são mais fáceis, sabe? Quais pecados eu tenho batido de frente e têm sido difíceis para mim, aonde eu preciso mudar,
sabe? Na minha fala, nas minhas atitudes, sabe? Isso é um exercício de fé, um exercício de relação com Jesus e consigo mesmo como Sim. cristão, sabe? Então eu acho que... Porque às vezes a pessoa está se enganando, sabe, Luciana? Às vezes, na sua sinceridade, ela é convencida, não convertida, sabe? A gente sabe que a cruz, a verdadeira conversão, ela também faz com que a gente venha ter atitudes éticas e morais. Mas claro. Praticar o moralismo é totalmente diferente de você ter práticas de éticas e práticas morais dentro da sociedade, né? Porque o próprio Cristo, ele transforma o ser humano ao ponto dele dizer não. É o que a gente costuma sempre citar. Não é mais o que eu faço, é o que eu sou, porque já está intrínseco na sua natureza. Exato. Deus mudou o seu interior. Então, assim, além de haver uma mudança de mente, vai haver uma mudança de atitudes também. Já o moralismo, não, ele já tem um olhar acusador. Né? Ele se coloca num pedestal, no centro de todas as coisas e tira Deus do centro de tudo. Eu ando correto na sociedade, eu pago minhas contas em dias, eu tenho um nome limpo na praça, então isso para mim já é o suficiente. E não é isso que Jesus quer nos mostrar. Jesus é muito mais do que isso. Ele é o único e suficiente para nos trazer salvação. Com certeza. E o que você falou, Luciana, a mudança de mente, o novo nascimento, ele te leva a uma ética moral e social. Você muda aquilo que você fazia antes, você não faz mais. Isso. A forma com que você vivia e tratava as pessoas antes, você não trata mais, você não vive mais. Isso faz parte de uma conversão verdadeira também. A ética bíblica e cristã, o próprio Espírito Santo lhe convence do pecado, do juízo e da justiça. Então tem a ver com o pecado, tem a ver com a sociedade, tem a ver com que o crente ele deve ser justo, né? Ele precisa ser justo. Então o Espírito Santo ele vai te conduzindo. E naturalmente você vai mudando a sua relação com a sociedade, com a forma que você lidar com as coisas, com as leis. É uma coisa que me espanta muito. São cristãos burlando pequenas leis, sabe? Burlando às vezes com coisas pequenas, coisas né? pequenas, então... Mas que fazem uma diferença muito grande. Isso, eu me pergunto, né? Se nas grandes, se tiverem a oportunidade, será que não farão? Isso, Sabe, Luciana? Porque as coisas, as grandes quedas começam com pequenos tropeços, com pequenos escorregões, sabe? Então me espanta um pouco aquele jeitinho brasileiro, e Deus odeia o jeitinho brasileiro. Deus não gosta de jeitinho brasileiro, Deus não gosta de que nós damos jeitinhos para burlar a lei ou para isso ou aquilo, sabe? Então a gente tem que se policiar o tempo todo, falar, não, peraí, isso aqui que eu estou fazendo não é legal, já não me cabe mais, sabe? Às vezes você está sendo displicente ou desatencioso com certas coisas e você fala, não, Senhor, peraí, isso aqui não é certo, sabe? Eu preciso ser um exemplo o tempo todo, não porque eu tenho que ser moralista e legalista na sociedade, mas eu tenho que ser um exemplo porque Jesus sabe que eu represento o nome dele, que eu sou um discípulo que faz discípulos. Então eu carrego o nome de Jesus, né? Eu carrego o nome cristão num tempo difícil, como nunca foi fácil na verdade, né? Mas a tendência profética e bíblica é que piore. Então eu carrego o nome de Jesus em meio a uma sociedade falida. Então eu preciso ser diferente, eu preciso me preocupar com a minha relação com Cristo. E essa minha preocupação da minha relação com Cristo, ela vai refletir na sociedade, a forma com que eu vivo e a forma com que eu lido com a sociedade. Alguns moralistas, eles não gostam nem muito bem de enfrentar práticas morais e éticas. Eles cobram, mas quando chega numa situação que eles não conseguem realizar algo, conseguir algo que é do desejo, do almejo deles, por exemplo... conseguir uma documentação que vai demorar dias, uma fila, se ele tiver alguém conhecido ali dentro, mesmo ele sendo um moralista, ele vai tentar burlar essa lei, essas regras, né? Para poder se beneficiar, porque é ele que está no centro de tudo. Não, eu posso, eu faço tudo correto, então eu tenho prioridade, eu tenho privilégio. E quando vê alguém impondo regras, né, colocando regras, leis e práticas, ele já não gosta de praticar. É isso, é onde eu falei, são pequenas coisas que demonstram muito do que a gente... de quem nós somos, né? Você falou bem, são pequenas coisas, às vezes uma nota fiscal, uma vantagem que eu levo no negócio que eu não estou agindo de forma correta, né? São pequenas coisinhas que nós nos enganamos muitas vezes,
né? Tentamos nos enganar. Então, o convertido, ele precisa se preocupar muito com isso. O moralista não, o convencido não. Isso aí para ele não está prejudicando ninguém, né? Alex, eu vejo assim que é nessa situação aí que os convencidos passam a dar maus testemunhos para as pessoas. Então, assim, tá dentro da igreja, diz que tem Jesus, está lá louvando, cumpre seu horário ali dentro do templo. É isso. Mas na primeira oportunidade escorrega. Quer se dar bem. Quer se dar bem. E isso gera um mau testemunho para outras pessoas. Aí as pessoas falam, nossa, é crente, é cristão, tá na igreja e age dessa maneira. Isso escandaliza, né? Afasta as pessoas da igreja. O bom testemunho, ele confunde as pessoas. Ele confunde aquelas pessoas que têm uma visão errônea da igreja, uma visão que o mundo quer mostrar da igreja, né? O mundo jaz no maligno e o que ele puder denegrir a imagem da igreja, ele vai fazer. Então, aproveita os deslizes, os grandes, para mostrar para a sociedade que a igreja é isso, aquilo. Então, é nos bons testemunhos que nós quebramos esse paradigma, nós quebramos esse pensamento da sociedade que a igreja não presta ou que a igreja vive de escândalos. E isso é minoria. Sabe, isso é a minoria, posso lhe afirmar com certeza. Então, esses pequenos testemunhos, eles mudam vidas, sabe? Eles mudam visão de pessoas, eles fazem as pessoas querer conhecer, peraí, esse cara é diferente, essa mulher é diferente, por que ele não agiu assim? O povo fala tão mal da igreja, mas ele é diferente, ele agiu comigo diferente. É verdade. Sabe, então alguma coisa nesse cara tem diferente. Sabe, ali abre uma brecha para que Jesus seja apresentado e de uma forma natural. De uma forma natural. O convencido, ele sempre quer ganhar, né? O moralista, ele sempre quer ganhar. Já o convertido, não. Ele cede para poder ganhar. Paradoxo de Cristo, né? Um Cristo que perde, ganha. O que morre, vive. O último é o primeiro. Jesus é maravilhoso. Esse aquele que serve é o maior, né? É isso. Amém. Então é isso, Luciana. Pô, esse papo foi muito bacana. E eu acho que é importante, né? Eu acho que a gente tem trazido temas atuais para a igreja, né? Para aqueles que nos acompanham. E são assuntos que nos fazem refletir, fazem você de casa refletir e também entender um pouco do que acontece. Você que não conhece muito do mundo da igreja, o que acontece dentro da igreja, na vida cristã, faz vocês entenderem também. É uma oportunidade para vocês conhecerem mais. E vocês que já estão na igreja, pensem, olhem para dentro, se analisem, conversem com Deus. Vocês são convertidos ou convencidos? Deus os abençoe.